turma do primeiro ano. Então, vou gravar essa correção da avaliação diagnóstica, uma explicação sobre ela, e a gente vai fazer como se fosse um trabalho. Eu vou explicar em sala de aula também direitinho. Não é como se fosse um trabalho, não. Vai ser um trabalho de correção da avaliação, certo? Então, eu vou explicar direitinho as questões, como resolver cada uma das questões aqui, e vocês vão resolver as questões, terminar de resolver, né? Porque eu vou praticamente resolver todas elas, deixar só o finalzinho da questão para vocês terminarem. Aí vocês vão terminar e me entregar numa folha para como um trabalho das atividades que a gente tem, das atividades avaliativas que a gente tem que completar no bimestre. Então, essa foi a primeira avaliação nossa, avaliação diagnóstica para sentir como vocês estão em matemática, ver as dificuldades que vocês têm. Esse é o intuito dessa avaliação, certo? A primeira questão foi essa aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Sabendo que A é 4 dividido por 2 centésimos, B é meio e C é 1 dividido por 1 centésimo, resolva as expressões a seguir. Depois, diga se os resultados encontrados são números racionais ou irracionais. Além de resolver, a gente tinha ainda que informar a qualidade do número que a gente encontrava, tá? Então, aqui é para você prestar bastante atenção no enunciado, que não é um pedido só. É um pedido para resolver e para dizer que número é depois. Então, o A, 4. Deixa eu só voltar aqui. No Word não funciona muito bem, igual no PowerPoint. Isso aqui, às vezes dá um pane. Então, é 4 sobre 2. Então, nós vamos escrever assim, ó. 4 sobre 2 centésimos. Então, a gente está mudando essa parte inferior aqui do denominador da fração para 2 centésimos, dessa forma, né? Mais 1 sobre 2, que é a fração do valor de b. Quando a gente tem duas frações, no caso, essa fração aqui é a do denominador, a gente, para resolver, para melhorar essa situação, a gente conserva a fração de cima, conserva aqui a parte de cima, vezes o inverso da de baixo. Então, a gente coloca 100 sobre 2 mais meio. A solução dessa parte superior fica 4 vezes 100, 400, sobre 2, porque, olha, a gente multiplica esse termo de cima com esse 100 aqui. Mas embaixo do 4 tem o número 1 aqui, ó, 4 sobre 1. Então, a gente multiplica 1 vezes 2, porque a multiplicação a gente faz direto, por isso que deu 400 sobre 2. Mais meio, certo? Como os denominadores são iguais, basta repetir o denominador e somar 400 mais 1, 401. A maioria chegou nesse resultado. Só faltou dizer se isso aqui é um número racional ou é um número irracional. Para ser números irracionais, são números que têm raiz, por exemplo, raiz de 2 e raiz não exata ainda por cima. Raiz de 3, raiz de 8 são números irracionais. Além do π, existe o π também, que é um número irracional. O número de Euler, o número E, é um número irracional. Então, são números que dão uma dízima infinita, que não acaba. Números que são escritos em forma de fração são chamados racionais. Então, esse número aqui, 401 dividido por 2, que é o 200,5, você também poderia mudar para 200,5, pertence ao conjunto dos racionais. E o conjunto dos racionais é marcado pela letra Q, certo? Então, a maioria fez os cálculos, mas não esqueceu de colocar o finalzinho aqui, ó.
A outra parte era A mais B dividido por C. Mas como a gente já calculou A mais B e sabe que é 401 sobre 2, a gente vai colocar a fração do C, que é 2 sobre 1 centésimo. Então, a gente vai passar um traço maior aqui e vamos colocar 2 sobre 1 sobre 100. Ficou várias frações, uma sobre a outra. Para a gente solucionar, a gente vai pegar por partes, né? Primeiro, a gente vai melhorar essa fração de baixo aqui, tá? Então, a gente vai escrever o quê? O 401 sobre 2, nós vamos deixar do jeito que está. A parte de baixo, a gente vai conservar o número 2 e multiplicar pelo inverso, 100 sobre 1, que a gente está invertendo essa parte de baixo aqui, ó. Então, vai ficar como? 401 sobre 2 sobre 2 vezes 100 é 200 sobre 1, porque aqui é como se tivesse 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Agora você tem duas frações, vou pintar de amarelo, ó, tem essa fração do numerador, e vou pintar de verde a do denominador, é essa outra aqui. O que vocês vão fazer? Essa eu vou deixar para vocês. Vocês vão repetir a parte de cima e multiplicar pelo inverso da parte de baixo. Depois vocês vão me dizer se esse número final que a gente encontra é racional ou é irracional, tá? Aí vocês vão tentar fazer esse finalzinho aí para me entregar. Essa terceira situação era tomar o número a raiz quadrada do a. Como a gente viu, o a vale 4 sobre 2 centésimos. Então, a é 4 dividido por 0,02. Nós vamos tomar a raiz quadrada disso aqui. Bom, a raiz quadrada do número 4 vale 2. A raiz quadrada de 2 centésimos, nós vamos escrever o 2 centésimos da seguinte maneira. 2 centésimos pode ser escrito assim, 2 sobre 100. E vamos tirar a raiz do 2 centésimos. Deixa eu só melhorar isso aqui. Se eu consigo escrever a raiz quadrada mais certinho. Aí, raiz de 2 centésimos. Bom, como que fica? O 2 fica quietinho na parte de cima, nós não vamos mexer com ele. Raiz quadrada de 2 não é um número exato. Raiz quadrada de 100 é 10. Até aí tudo bem. O que a gente faz? Conserva a parte de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Por que eu estou pintando sempre a fração de baixo? Para você perceber quem você tem que inverter. Você tem que saber pegar essa fração de baixo para não errar. Porque se você se confundir e pegar 2 sobre raiz de 2, porque você pode achar que confundir esse traço, que é o traço principal do início da conta, com esse traço de baixo, né? Então tem que ficar bem atento com isso. Bom, então vamos conservar o 2 vezes 10 sobre raiz de 2. Então é isso, invertemos a de baixo. Então ficamos com 20 sobre raiz de 2. Em matemática, a gente jamais pode deixar a raiz quadrada no denominador. O que a gente tem que fazer? Racionalizar. Então, a gente pega e multiplica por raiz de 2 a parte de cima e multiplica por raiz de 2 a parte de baixo também, porque essa multiplicação não altera a nossa conta, uma vez que raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1 mesmo. Então, continuando aqui na parte de baixo, a gente fica com 20 raiz de 2 sobre... Aí, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente tem como resultado raiz de 4, a raiz do número 4. Só que a raiz de 4 vale 2. E aí, finalmente, a gente fica com 10 raiz de 2 como resultado nessa parte da operação. Aí, o que acontece? É para dizer se esse número é racional ou irracional. Bom, tem envolvido aqui nesse número uma raiz quadrada do número 2. Raiz quadrada de 2 é irracional. Então, significa que esse número pertence ao conjunto dos irracionais, porque o raiz de 2 é irracional.
E quando a gente multiplica um número por um número irracional, a gente continua tendo um número irracional, certo? Então, essa é a solução da número 1. Fiz a letra A, fiz a letra C, deixei a letra B para vocês concluírem, tá? 2. É uma operação de potências, né? Então, menos 1 elevado à terceira potência, você precisa lembrar que isso aqui vai dar menos 1, porque o expoente é ímpar, então o resultado vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 e vai ficar negativo. Esse sinal aqui do meio, esse sinal aqui que eu sinalizei, que eu marquei, ele é da conta. Então, você vai repetir esse sinal aqui sem problema nenhum. Você vai colocar de volta. Agora, você vai resolver. Menos 2 elevado ao quadrado são 4. 4 positivo. Mais menos 3 elevado ao quadrado é 9. Menos 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. Então, nós ficamos com... Vamos fazer por etapas aqui. Nós vamos fazer o menos 1 junto com o menos 4. Quanto que vai dar menos 1 com menos 4? Menos 5 mais 9. Eu já vou juntar também aqui, ó, o menos 16 com menos 1. E então a gente vai ficar com quanto nessa conta? Menos 16 menos 1, menos 17. Para finalizar, eu vou juntar menos 5 com mais 9. Ó, o resultado é 4. Então, tenho 4 menos 17. E 4 menos 17 é menos 13. Esse é o resultado que todo mundo, a maioria, conseguiu, né? Nem todos, mas é assim. Aqui o procedimento é semelhante. Menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. E 2 ao quadrado, 4. Só que esse sinal de menos sumiu porque o expoente é par. Quando o expoente é par, dá positivo. E esse outro menos continua na conta. Não podemos esquecer que tem uma multiplicação aqui. 2 ao quadrado vale 4, mais 1 ao quadrado, 1, sobre 4. Porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Aí, nós vamos utilizar a técnica da simplificação, que a gente usa muito. Ó. Esse 4 vai simplificar com esse. Nós vamos ficar com o quê? 9 menos 1. 9 menos 1, mais 1 quarto. Aí, é só terminar essa conta. 9 menos 1 vai ficar 8. Então, vai ficar 8 mais 1 quarto. E 8 mais 1 quarto tem uma maneira especial de resolver, que é tirar o MMC e encontrar a resposta final, tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês também. Não terminei, vocês precisam terminar para me entregar na folha, né? Numa folha separada. 3. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, a cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável. Então, aqui você já observa o seguinte, que 10 litros de óleo, 10 litros de óleo contaminam 10 a sétima litros de água. Tem que estabelecer essa relação para a gente começar a analisar o problema. 10 litros de óleo contamina 10 a sétima litros de água potável. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem óleo de frituras através dos encanamentos e consumam 1.000 litros de óleo de fritura por semana. Então veja bem, se 10 litros, aqui é uma questão de regra de 3, certo? Porque a pergunta é, qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada por tudo isso, por esses 1.000 litros, né?
Então, você pode fazer 10 litros de óleo, contaminando 10 a sétima litros de água, mas não são 10, então, são 1.000 litros de óleo, contaminando quantos litros de água? Na verdade, você vai só multiplicar 1.000 vezes 10 a sétima, então você vai ficar com x, que é a sua resposta, né? Que é a água contaminada, que a gente está querendo saber. X vai ser 10 a sétima vezes 1.000. E como que a gente realiza essa multiplicação? A gente transforma tudo para a potência de 10, que é mais fácil. 10 a sétima vezes 10 a terceira. O que é o 10 a terceira? Porque tem 3 zeros aqui, a gente pode colocar como 10 a terceira. E aí a gente sabe que 10 a sétima vezes 10 a terceira são 10 a décima. Mas acontece que aqui, quando a gente resolve a regra de 3, é uma multiplicação cruzada. Ó. 10 vezes x e 1.000 vezes 10 a sétima. Então, aqui na frente desse x tem o 10, que a gente multiplicou. O 10 vezes x. Aqui também tem 10 vezes x. Então, finalmente, vou colocar aqui embaixo, 10x é igual a 10 elevado à décima potência. Então, x vai ser igual a 10 elevado à décima dividido por 10. Bom, e como que a gente realiza essa divisão? A gente precisa se lembrar que 10 elevado, quando não tem nenhum expoente, tem 1 aqui em cima. E numa divisão de potências com a mesma base, que no caso a base é 10, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 10 menos 1 fica 9. Então, essa é a resposta. 10 a nona litros de água contaminada. Legal? Então, essa é mais uma que eu já resolvi toda ela para vocês. O que eu quero, então, que vocês façam com essa? Estudem, né? Vejam como se resolve. Se possível, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Depois vocês colocam na folha de resposta para esse trabalho. Agora, a do triângulo, a questão do triângulo número 4, do triângulo e da área. Diz assim, ó, a base de um triângulo mede x mais 3. Então, vamos fazer aqui, ó, um triângulo, né? E vamos colocar a base dele, que vale x mais 3. Sua altura, como que a gente faz a altura de um triângulo? Pega o ponto mais alto e desce, formando 90 graus aqui, ó. Isso é a altura do triângulo. E quanto que vale a altura do triângulo nesse problema? A altura do triângulo nesse problema vale x menos 2, que foi falado no exercício. A altura mede x menos 2. Se a área desse triângulo vale 7, qual o valor de x? Então, aqui envolve dois conceitos básicos, de matemática básica mesmo, do nono ano, né? Que é o seguinte, de geometria, vocês precisariam, né, lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Eu estou dizendo que a área vale 7, né? Então, se a área vale 7, no lugar do A, você vai colocar o 7, porque é o valor da área. A base, eu informei para vocês que é x mais 3. A altura, eu informei também que é x menos 2. E é dividido por 2 porque a fórmula é assim, a fórmula do triângulo. Então, a gente ficou com uma equação, na verdade, uma equação de segundo grau. Vocês vão ver que é uma equação de segundo grau. Então, como é que a gente resolve essa equação? Primeiro, a gente passa esse 2 multiplicando
para o lado do 7. Então, vai ficar 14 igual a toda essa expressão. X mais 3 vezes x menos 2. Muito bem. Isso aqui é o que vai nos dar o valor de x. Deixa eu só... Vou apagar esse triângulo aqui para ter um espaço maior. Para a gente conseguir realizar, né, a conta. Aquilo ali foi só para a gente montar. Então, o que que a gente vai fazer? Eu posso inverter, eu posso colocar x mais 3 vezes x menos 2 igual a 14. Porque se 14 é igual a tudo isso, o inverso também vale. X mais 3 vezes x menos 2 igual a 14, não tem problema. Agora a gente vai fazer as multiplicações, ó. X vezes x vezes 2, primeiro, né? Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. E agora a parte de baixo, ó. 3 vezes x, na verdade, o outro número, 3 vezes x e 3 vezes menos 2. Então, 3 vezes x dá mais 3x. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. O 14 vou passar para frente, já vai ficar menos 14 igual a zero, tá? Bom, então vai ficar x ao quadrado mais 2x, menos 2x mais x dá somente x, que menos 2 mais 3 dá 1. Menos 20, porque menos 6 com menos 14 dá menos 20, igual a zero. Então, essa é uma equação do segundo grau que a gente pode fazer por delta. Delta igual. É bom que a gente vai relembrar o delta para as equações de baixo. Primeiro, você tem que saber quem é o A. Quando a gente fala de delta, a gente começa com aquela situação. A é um valor que está aqui na frente do x. Mas, professor, aí não tem nada. Tem sim, tem o número 1 escondido aqui. O B é o valor que está aqui na frente do y. Mais 1 também. E o C é esse valor solitário aqui, sem letra nenhuma, que é o menos 20. Então, como é que fica a fórmula do Bhaskara? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, você tem que substituir esses valores. Quem é o B? O B vale 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? O A vale 1, conforme eu combinei com vocês, que é esse valor que está escondidinho aqui. E quem é o C? O C aqui vale menos 20. Não pode esquecer do sinal, senão a conta dá errado. Então, vai ficar delta igual 1 ao quadrado é 1. Menos e menos nessa conta, porque aqui é toda uma multiplicação. E quando tem multiplicação, você faz regra de sinais. Menos e menos vira mais. 4 vezes 20, 80. 2 vezes 4, 8, então dá 80. Então, a gente descobriu que o nosso delta, finalmente, vale... Só apagar aqui que deu uma... Quanto vale o delta, então, em tudo isso? O delta, aqui é mais, tá? Porque eu fiz a regra de sinal. O delta aqui deu 81. Muito bem, terminamos. Muita gente está achando que termina aqui. Mas na fórmula de Bhaskara, a conta não termina por aqui, não. A gente tem que achar o valor de x. E, na verdade, vai ter dois valores para x quando é a equação de segundo grau. Tem o x1, que é menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Lembram disso? Então, tem que substituir aqui. Quem é o b? O b, a gente combinou que é o 1, então vai ficar menos 1. Menos mais a raiz de delta. O delta deu 81, a raiz de 81 é 9. Dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. Então, finalmente, 9 menos 1 dá 8. 8 dividido por 2 são 4. Agora o x2.
x2 vai fazer a mesma fórmula, só que é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. E aí fica o seguinte. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. E aí fica o seguinte. Só voltando. Menos b é menos 1, né? Conforme a gente já fez na outra. Menos 9, porque é menos raiz de delta, dividido por 2. Então vai ficar menos 10 dividido por 2, menos 5. Como a gente está calculando valor da medida do lado do triângulo, em geometria não existe solução. A gente pode descartar o valor negativo, porque não tem medida de lado negativa, medida de distância negativa. Então, menos 5 vai ser descartado por isso, e a nossa solução aqui vai ser simplesmente o x valendo 4, tá? Muito bem. Então, através dessa questão, a gente sabe como resolver essas outras aqui. Aqui, se você for fazer por delta, você vai fazer o seguinte, ó. Quem é o seu A? O seu A é 4. Quem é o seu B? O B vale 0, porque não tem nenhum valor com x aqui. E quem é o valor de C? O valor de C é menos 40. Então, o que você vai ter que fazer? Vai precisar fazer o delta, que é menos... Aliás, delta é b ao quadrado. Só um instantinho. Travou aqui. Vou apagar isso aqui que ficou errado. Então, de novo. A fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Aqui é vezes. 4 vezes a vezes c. Então, vocês vão pegar esses valores que estão aqui e vão aplicar na fórmula, tá bom? Mas não é para fazer só o delta. Você tem que achar o x1 e tem que achar o x2. Como que acha o x1? Menos b mais raiz de delta dividido por 2a, para achar o x1. E o x2? Menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então, são a mesma fórmula, só que numa o sinal é menos, na outra o sinal é mais. O x1 e o x2. Tá? Tá dando pane aqui no computador. Meu Deus. Vou descer um pouco mais aqui. Aqui a mesma coisa. Deixa eu só colocar para vocês quem é o A. O A, nesse caso, pessoal, é 16, tá? Quem é o B? O B, nesse caso, é 50. Quem é o valor de C? O valor de C é 0, porque não tem nenhum... Não é por esse 0. Esse 0 aqui não tem nada a ver com A, B e C. É devido ao o valor numérico que não existe aqui, ó. Tem só... Se tivesse mais um valor aqui, seria o C. Mas acontece que na equação só tem o valor de B e só tem o valor de A. Então, dá para a gente usar assim. E a fórmula, conforme eu já passei ali em cima. Agora, a última, as duas últimas, né? A C e a D, tá? Mesma coisa, vou achar para vocês quem é o A. Nesse caso aqui, o valor de A é 1, o valor de B é 12 e o valor de C, 36. Aplicar o delta que dá certinho. Nessa aqui, o valor de A, 9, valor de B, 2, valor de C, 1. Só um detalhe que eu quero deixar claro para vocês tentarem aí achar as soluções da equação de segundo grau, é que quando o delta der menor que zero, ou seja, o delta for negativo, quando você achar um valor negativo no delta,
não tem, a gente ainda não estudou raízes de números negativos, então não tem solução real. Então, nesse caso, quando você achar um delta negativo, você vai colocar que não há solução real. Você vai colocar isso. Não tem o valor de x. Então, numa dessas aqui vai acontecer isso. Vai dar um delta negativo, você vai colocar que não tem solução. E na outra vai dar um delta, quando o delta der positivo, ou mesmo que der zero, não tem problema dar zero. Você substitui na fórmula aqui, conforme eu mostrei para vocês, né? Substitui nessa fórmula aqui, que dá certo. Deixa eu só arrumar a fórmula aqui que ficou. Saiu o sinal de igual aqui, ó. E aqui é raiz, ó. Não pode esquecer que tem uma raiz e aqui é menos. Uma é mais, a outra é menos. Deixa eu só destacar. Então, aqui é a fórmula do x1, do x2, que vai ser utilizada, e o delta, para esses cálculos aí, para vocês terminarem. Legal? Essas equações mais reduzidas, essas equações tipo essa letra A, tem uma outra forma de resolver mais simplificada. Depois eu vou mostrar com mais calma, tá? Mas também dá certo pelo delta. Então, até mais.